Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para podermos aqui trazer mensagem profética para a sua vida. E hoje estamos dando mais uma vez aí continuidade ao assunto o fruir do avivamento. Estamos hoje na reta final. Estamos já quase terminando aí esse assunto tão importante. Estamos hoje, indo para o último tema, desse assunto. E é claro que a gente vai dividir aqui em algumas partes esse tema, mas é o último tema, tá bom? E eu quero falar que se você quiser aí adquirir as mensagens todas do fluido do avivamento, é só entrar no meu canal lá, entrar na playlist de julho, onde nós começamos ali a falar sobre esse assunto, exatamente dia 9 de julho. Vamos lá? O tema de hoje é importante, o último tema, é importante, e eu fico assim, maravilhado saber que terminamos um tema, e o tema é tudo aquilo que nós imaginávamos que poderia terminar, falar sobre fé, incredulidade, dúvida. É o que mais tem hoje trazido problemas para que as igrejas ou a igreja não flua o maior de Deus. Vamos lá? O tema é negatividade e dúvida perpétua. Hoje é a parte 1. Nós vamos agora para nossas passagens bíblicas. Primeiramente, vamos abrir a Bíblia em Números. Eu queria, antes de tudo, falar para os irmãos que também estamos começando hoje a falar sobre uma outra versão. A versão que hoje foi lançada pela, como fala? A CBB, E é a versão NA, é a nova versão atualizada. Então, estamos agora com uma nova versão aí, pregando a palavra de Deus. Vamos lá? O texto é Números, capítulo 13, versículo 27 até o 33, que diz assim: Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que lá habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque fomos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido a eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também éramos aos olhos deles. Vamos lá? Agora, esse capítulo 32, amados. Essa passagem, ela nos deixa, infelizmente, triste, Mas, uma coisa que antes de eu ler outra passagem, deixa eu falar para você aqui agora. Não julguem, porque a gente tende muito a julgar porque nós lemos a história e sabemos como é que ela foi o final dela. Mas esquecemos um detalhe, que nós, mesmo lendo a história, mesmo conhecendo a história, praticamos os mesmos atos, não com a mesma escrita, com a mesma palavra, mas com as mesmas ações. Ok? Vamos tomar cuidado com isso. Agora vamos lá. Números ainda, 32, versículo 7, que diz assim: Porque vocês
quer desanimar os filhos de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhes deu. Por quê, né? Agora vamos lá, Mateus, livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 58. Mateus 9, 29. Que 58? 58 é outra passagem que a gente vai ler daqui a pouquinho. Vamos lá. 9, 29, que diz: Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Agora sim, Mateus 13, 58. Agora é o 58, mas no capítulo 13, ok? Abre aí a tua Bíblia. Diz assim, Mateus 13, 58. E não fez ali muito milagres, por causa da incredulidade deles. Incrível que pareça, Jesus falou isso, sabe para quem? Para as pessoas da sua terra natal, os nazarenos. Amados, é lamentável isso. Vamos lá, Hebreus capítulo 3. Vamos lá? Passei aqui. Capítulo 3, versículo 12 até o 19, que diz assim: Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. E quem façam aos que ouviram, o mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se dignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entraria no descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então aqui estão esses textos que nós lemos e que precisamos nos atentar também para eles. É verdade. É como eu falei aqui, quando nós lemos lá no capítulo 13 de Números. Eu fiz esse comentário e vou repeti-lo. Olha só, a gente na verdade, de alguma forma, tomamos as mesmas posições deles. Agimos da mesma forma que eles agem, tomamos as mesmas atitudes, posicionamos igual a eles. Então, eu queria que esse final aqui fosse, que você tivesse mais atenção, porque ele é praticamente o desfecho de tudo que nós falamos desde o início, que nós pregamos lá desde o dia 9 de julho, né, como já nós mencionamos aqui, até agora. Então, ele é um desfecho muito bom. Né? Quem fez essa montagem aqui de estudo, ele fez com muita sabedoria e usado por Deus. Vamos lá então? De todos os princípios espirituais, ou de todos os principais, né, partes espirituais, uma fé poderosa que espera fica no topo. Em Mateus 9, 29, como nós já lemos aqui, Jesus resumiu esse princípio de enorme importância eterna, que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm. Ele falava aqui para 2 cegos e eles foram curados, e ele mencionou isso para eles após ter curado eles. Nos evangelhos, Jesus repetidamente ensinou que Deus está trabalhando em nós e através das nossas vidas, no grau em que estamos confiando nele. Né? E você confia em Deus? Né? Confia mesmo? Você tem certeza absoluta disso?
Então Deus vai sempre nos provar e vai sempre nos ensinar, né? E que Ele só vai trabalhar na vida da gente de acordo com o nosso grau de fé, de confiança nele. Deus não vai trabalhar com ninguém que não confie nele. E assim foi. Se você for ver cada homem na Bíblia, cada homem, como o próprio Abraão, o Jacó, né, que teve todo aquele probleminha, aí passou por todo aquele processo e depois ele confiou em Deus e e teve uma parte muito importante na história da Bíblia. O próprio Davi, que mesmo sendo já ungido lá na casa de Jessé, mas ele passou por um processo para que ele pudesse, né, ter a confiança de Deus. Então, às vezes, as provações que você passa, que eu passo, que nós passamos, elas são exatamente para poder nos levar a essa autoconfiança no Senhor. Vamos continuar. Não se engane. Uma poderosa fé que espera é absolutamente imprescindível para o avivamento quanto para o ministério neotestamentário. Então, para que a igreja viva o avivamento, ela precisa ser provada. Para que você viva o avivamento, você tem que ser provado. Tanto na questão do avivamento que nós já falamos aqui, como também no ministério cristão. Né? Aquele trabalho cristão que você vai fazer para a obra do reino. Tem que ter provações. Sem provações, você não é que você tem que provar nada para Deus, tem que provar para você mesmo que você tem condições. Porém, uma fé forte tem implicações além do poder espiritual. Ela é a parte central do nosso relacionamento. Nós temos até um curso no nosso canal. A gente está até agora, na data de hoje, a gente já está projetando em reformulá-los, né? E trazer gravar outros vídeos dentro desse ambiente aqui que nós montamos aqui, que melhorou um pouquinho, né? Não sei que você vai observar. Né? E o curso é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esse curso tem como objetivo exatamente levar você a um relacionamento íntimo, concreto, profundo com Deus. É muito importante que você faça esse curso. Caso você queira fazer esse curso e quer nos adicionar aí para a gente conversarmos sobre o assunto, como é que é feito, como é que pode, como é que vai fazer, entra aí no nosso comentário, passa o comentário e com certeza estaremos conversando sobre esse assunto, entrando em contato para poder a gente conversar como fazer isso. Então, relacionamento é tudo. E fé é isso. Você só vai se relacionar com fé referente a isso. Como diz aqui o nosso autor aos Hebreus, no capítulo 6, eu queria ler esse versículo todo para você. Né? E faço questão de usar aqui a linguagem que nós estamos agora aqui, que é a NAA, para ler esse texto. Olha, de fato, Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Creia que Ele exista. Né? Às vezes nós dizemos que Deus existe, mas as atitudes, as nossas reações, quando nós deparamos com as diversidades, ela demonstra ao contrário. Parece que Deus não existe, que Deus não é o tal poderoso, o soberano, né? Vamos dizer assim, sobre toda a terra, que deu domínio sobre a terra, como nós sempre pregamos, como sempre ensinamos, mas na prática, infelizmente, as coisas sempre mudam de história, né? Então está aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, não tem como, né? Tudo é possível para Deus, menos quando não tem fé. Por toda a história, por toda a escritura e história, Deus consistentemente testa o seu povo para ver se ele genuinamente confia nele. Deus vai testar. Testou todos os homens da Bíblia, nem todos aqueles, né, que hoje nós conhecemos como grandes homens, os heróis da fé, como nós vemos aqui no capítulo 11 de Hebreus, todos esses homens foram provados. Né? Não é que provaram para Deus que eles podiam ser, mas provou para eles mesmos que eles tinham condições de fazer mediante a fé e a confiança que eles tiveram com Deus. Então é isso aí.
Além do mais, uma visão verdadeira de Deus é sempre maior do que a do ser humano e requer tanto fé quanto paciência para o seu crescimento, né? Tem que ter fé. Aí temos outra passagem bíblica aqui, que é ainda em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, escute só: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Você tem promessa de Deus? Você crê nisso? Você acredita nisso? Então, vai lá e começa a crer. Então, quando nós nos fizemos isso, nós nos tornamos preguiçosos. Preguiçosos. O que é preguiça? É quando você não quer trabalhar, quando você não quer agir para ganhar aquilo que só é ganho por esforço e por trabalho. E a fé, ela tem um esforço muito grande. Se o inimigo pode nos persuadir a duvidar e desistir, o poder e a bênção de Deus fica obstruído. Deus não vai poder trabalhar se existe dúvida, se existe incredulidade. Então não adianta, Deus não trabalha. Vamos colocar isso na nossa mente, né? Entra nessa cacholinha aí, meu amado, sobre essa questão. Assim, não é de se admirar que a primeira linha de ataque de Satanás é tornar os crentes desestimulados, cheios de dúvida e focados em si mesmo. Tá aí. Ele vai atacar sempre. Vai sempre querer tirar a gente do foco, tirar e mostrar que a gente não é capaz. Mas eu quero dizer para você que você é capaz quando você está em Jesus, quando você crê em Jesus, né? Pedro creu tão em Jesus que andou sobre as águas. Quem sabe que nem seja um pouquinho que você anda nessas águas. Eu falei com a minha esposa, quando eu estava comentando essa passagem, ele disse, olha, Jesus, depois que Pedro afunda, aí homem de pequena fé. Aí eu pensei, meu Deus do céu, Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé, mas que andou, nem que seja um pequeno percurso, mas andou sobre as águas. Agora imagine nós que nunca andamos sobre as águas, nunca andemos sobre as águas, o que tamanho é na verdade a nossa fé? Vamos aí, fica ligado. Temos aí algumas mensagens para pregar sobre esse tema ainda, que é o último tema do Fluido do Avivamento. Tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nos mostrar e nos ensinar aqui ainda. Deus te abençoe.